Vamos começar agora com o nosso terceiro painel da manhã. É o painel da escuta protegida de crianças e adolescentes. O que podemos fazer? E para introduzir esse painel, eu vou convidar o meu colega Itamar Gonçalves, que é o gerente de Advocacy da Childhood Brasil, para falar um pouco sobre a lei da escuta protegida, fazer uma breve introdução para vocês entenderem o contexto. E, logo depois, ele vai convidar a Daniele para fazer uma apresentação do case da empresa Amage, através da Fundação André e Lúcia Maggi. Então, vamos dar a palavra agora para o Itamar. Por favor, Itamar. Aqui está o nome dela e a fundação. Tá? Forte essa luz aqui. Aqui. Bom, boa tarde, todas e todos. Dizer da alegria de estar aqui nesse evento. E uma honra ser convidado aqui pela minha colega da Childhood, a Eva Dengler. E, bom, de forma bem breve, eu quero trazer para vocês uma das grandes conquistas, mais uma conquista no nosso país, que é essa lei da escuta protegida. Como o meu tempo é bem breve, então nós vamos ser bastante sucinto aqui na ideia do que é essa lei, mas eu diria para vocês que nestes anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa agora 32 anos, né? Quem atua aí na área da criança e do adolescente sabe da importância dessa lei, que é uma lei que visa basicamente a promoção e a proteção dos direitos de crianças e adolescentes no nosso país. E, mais recentemente, em 2017, a Childhood Brasil, junto com diversos parceiros, teve a honra de poder participar tanto do processo de redação da Lei 13.431, como da articulação para a aprovação dessa lei no nosso Congresso. Como não poderia deixar de ser, se a gente ajudou a escrever, se a gente ajudou a aprovação dessa lei, nós também estamos juntos trabalhando para que cada um dos municípios, para cada um dos órgãos setoriais, de fato, implementem essa lei, ou seja, tira essa lei do papel. No primeiro painel foi dito da dificuldade da gente tirar a lei do papel, o quanto é difícil a gente implementar a lei, porque no próprio Estatuto fala da proteção, né, especialmente, né, dos direitos, né, são os direitos fundamentais, aqueles da educação, da saúde, etc., e o quanto a gente ainda encontra pelo país de crianças desassistidas, né? E essa lei 13.431, ela basicamente, dando num breve pano aqui, ela trata, primeiro, do segredo de justiça, quando a criança revela a violência sofrida, e trata também da revitimização de crianças e adolescentes, né? E aqui eu estou falando de uma situação que parece que pouco existe em nosso país, né? Mas quando você vai lá no Anuário de Segurança Pública, a gente vai encontrar uma frase onde é dito que a cada 4 minutos, no nosso país, uma criança ou adolescente ela é vítima de abuso ou de exploração sexual. Então, o que nos parece ser um caso isolado, na verdade, ele está presente em muitas casas brasileiras, né? E, com certeza, se a gente for perguntar para cada uma das mulheres que estão aqui, a estatística é de que cada 10 mulheres, pelo menos 7 passaram por violência sexual. Aí, qual é o conceito de violência sexual que eu estou falando? É o conceito de que o assédio, né, as intimidações, enfim, nos diversos ambientes, seja nos ambientes onde convivemos, né, quando crianças e adolescentes, né?
portanto, você chega à vida adulta tendo passado por essa violência, né? Diferentemente do que se pensa da violência, que é aquele estupro, né? Que é a pessoa desconhecida que leva a pessoa para o mato, né? Para um local ermo, né? Infelizmente, né, a gente também já repetiu aqui, isso ocorre dentro das casas, na maioria dos casos, né? Quase 80% das situações de abuso sexual contra crianças e adolescentes estão acontecendo dentro dos lares, né? E aí a gente se deparou com essa situação, né? Porque se a gente estava discutindo a prevenção, como a Eva trouxe, né, a questão da proteção, da prevenção, desse trabalho de formação dos profissionais para serem agentes de proteção e nos diferentes setores, né? A gente também não imaginava, né, como é que era o atendimento dessas crianças na rede. Você chega, né, após revelar a violência, você chega numa rede de cuidado, né, eu estou falando da assistência, da saúde, né, e a gente constata que crianças e adolescentes elas são revitimizadas lá. Por quê? Porque ela tem que falar 7, 8, 9 vezes a violência que ela sofreu. Então, chega um momento que ela fala, eu desisto, não aconteceu nada, me deixe em paz, eu não quero mais falar disso, né? É isso que a gente descobriu numa pesquisa ao fundamentar a nossa Lei 13.431, que trata da escuta protegida. Então, esse trabalho, a gente fala que essa lei também, além de garantir o segredo de justiça e a não revitimização da criança, nos serviços de atendimento na saúde, na educação, na assistência, né, ele também visa a proteção das crianças, né, e o encorajamento para que nós, adultos, né, ao saber, né, ao suspeitar de uma situação, que a gente possa fazer essa denúncia, fazer a notificação. Mas, principalmente, que cada um dos órgãos, né, que faz o atendimento, né, vocês já pensaram, o exame de corpo de delito, você tem que chegar para o médico, primeiro que o ambiente já não é um ambiente favorável a crianças e adolescentes, na maioria dos casos, né? Você encontra lá, tem desde o defunto, tem as pessoas agredidas, você tem diversas situações. E você chega para aquele profissional tendo que relatar, né, essa violência sofrida. E ele pergunta como foi, onde foi, se foi bom, se não foi, depende do profissional. Então, a gente pensou na lei exatamente para que a gente pudesse responder a essa situação e encorajar as pessoas, primeiro, para dar voz às crianças, mas encorajar, de fato, a notificação das violências sofridas. Então, a lei, basicamente, ela trata desse atendimento integrado a crianças e adolescentes, e pasmem vocês, depois de 32 anos de Estatuto da Criança, a gente chega nos diversos municípios e vai encontrar situações que a saúde não conversa com a assistência não conversa com o conselho tutelar, a polícia não conversa com o conselho tutelar ou não conversa com a assistência e vai por aí afora. Então, quando a gente está falando da integração na lei, é disso que nós estamos falando, e a distinção da escuta especializada. Nós entendemos, né, na concepção da lei, que a criança não precisa falar, o serviço de assistência, de saúde, ele está para promover a proteção da criança e não a produção de prova. Gente, vocês não têm ideia, e isso é uma imensa diferença no atendimento, mas foi a conquista da lei, foi isso que a gente conseguiu. E no sistema de justiça, no depoimento especial, vocês imaginam que eu chegava para falar, eu, criança, chegava para falar da violência, da agressão sexual, da agressão física que sofri, na frente de quem me agrediu. Olha que situação. Então, a gente poderia falar aqui de diversos outros projetos que a organização toca, mas esse hoje, para nós, tem sido também um grande desafio de mudar a cultura do atendimento, para uma cultura de toda a sociedade, de nós que estamos aqui e de cada um dos profissionais que atendem na ponta, seja no setor privado, sejam profissionais da rede pública, está lá uma cultura de proteção a crianças e adolescentes. Eu diria que, basicamente, aqui o fato já aconteceu, então nós estamos falando do atendimento dessa criança, e mudar essa cultura significa, então,
com depoimento especial previsto nessa lei, é que ela faz o seu relato numa sala apartada da sala onde estão os adultos, juiz, promotor, defensores, etc., e ela faz o seu relato, esse relato é gravado, e é esse relato, bem sinteticamente, é que acompanha todo o processo. Sem contar a agilidade que dá nesse processo, quem precisou usar a justiça sabe que muitas vezes a gente leva 5, 10 anos até se fechar um processo. E aqui, dentro dessa lei, tem um rito que chama antecipação de prova, que dá celeridade a todos os casos, né? A gente acabou de vir do município de Vitória da Conquista, numa experiência onde eles estão implementando a lei, e lá é 48 horas para se resolver, para se ouvir a criança, nesse rito da antecipação de prova, com todos esses profissionais. Mas, olha, para falar disso para a gente, a Daniela ela vai fazer essa apresentação da experiência que está em curso na fundação que ela trabalha. Eu só queria marcar, então, que a gente também, nesse processo de ajudar os municípios a implementar a lei, seja com a contribuição e a participação do setor privado, a gente criou aqui o passo a passo para a implementação dessa lei, né? E, nesse passo a passo, a gente vai até o estabelecimento, como é que a gente monta um comitê de gestão local, como é que a gente constrói esse fluxo, ou seja, o caminho que a criança vai percorrer. E aqui a gente pensou detalhes, viu, gente? Porque tem o protocolo também do atendimento para essa criança. Quem vai dizer bom dia, qual o espaço que ela vai ficar, como é que a gente vai fazer para ela não encontrar o agressor dela, como é que ela vai ficar sabendo que ela vai ter uma audiência lá no depoimento especial. Então, de fato, a gente tem muito orgulho. E, para finalizar, eu queria trazer para vocês um modelo que a gente está tentando, né, e espera que os municípios adotem, que é também o atendimento integrado dessa criança, mas concentrado num único local. Vocês não imaginam, né? Você tem que ir para o exame de corpo de delito, você vai, né, pega o ônibus, vai lá, tararau. Aí tem que ir na delegacia fazer o BO, você vai para a delegacia. Tem o programa lá da assistência social, você vai para a assistência social, né? E aqui a gente está propondo, então, aqui é um exemplo, né, do Alabama, nos Estados Unidos, mas de como é que você pode adequar esses espaços e pensar o espaço para o atendimento, né, o atendimento acolhedor de cada uma das crianças e adolescentes que necessitarem, composto dos diversos serviços. Aqui não está indo. Aqui seria a sala de entrevista, onde fica um entrevistador que é formado para isso, né? Não é mais o juiz, o promotor, o defensor que vai falar com a criança, mas é um entrevistador formado num protocolo brasileiro de entrevista forense, que também ajudamos a desenvolver em nosso país, e, do outro lado, ficam os profissionais. Os equipamentos, vocês já imaginaram que a gente, por exame de corpo de delito, né, ou quando chega na saúde, a gente não tem o mesmo equipamento que passa um adulto, passa uma criança e um adolescente, né? Então, esse desafio, né, como país, que a gente tem de ter equipamentos específicos, e esse seria um bom modelo para a gente desenvolver no país, e é dessa forma que a gente vem advogando para incidir na política pública, nas políticas sociais, setoriais, para transformar a realidade, e que, pelo menos, né, nesse momento, se a gente não pôde prevenir a violência, mas que, nesse momento, a gente faça uma prevenção secundária e a dignidade no atendimento, né, com prioridade absoluta, que cada uma das crianças e adolescentes merecem ser atendidas em nosso país. E agora, para mostrar como isso vem acontecendo no nosso país, eu vou chamar aqui a Daniele, da Fundação André, e Lúcia Maggi, que vai apresentar o caso dela. E, mais uma vez, obrigado minhas colegas da Childhood aqui presentes, está toda a equipe da Childhood aqui na frente, e obrigado, Eva. E estamos juntos, e cada um de vocês, nas empresas, nos municípios, faça bonito, que é a nossa campanha do 18 de maio. Muito obrigado.
Boa tarde a todos e todas. Preciso subir um pouquinho. Por favor. Muito obrigada pelo convite. Não, acho que não precisa. Obrigada. Muito obrigada, Childhood, pelo convite. É uma honra estar aqui representando a empresa Amage, a Fundação André e Lúcia Amage, para contar um pouco para vocês, para compartilhar uma iniciativa da Fundação em parceria com a Childhood no município, em um dos municípios onde a gente atua, no estado do Amazonas. Então, eu vou apresentar para vocês aqui uma iniciativa de fortalecimento da rede de proteção do município de Itacoatiara. Bom, inicialmente, gostaria de contextualizar e trazer quem é a Fundação André e Lúcia Amage. Nós somos uma organização sem finalidades econômicas, que a organização é responsável pelo investimento social privado da empresa Amage, que é hoje a maior empresa brasileira de produção de grãos e fibras. A gente atua em todas as regiões do Brasil, e a Fundação tem como missão promover o desenvolvimento local e humano nos municípios onde a Amage está presente. Bom, o investimento social privado da Amage, a nossa atuação com investimento social privado, pela Fundação, está alinhado aos compromissos institucionais da empresa e também à sua estratégia ESG. Então, a empresa possui um posicionamento global de sustentabilidade, metas ESG e ações no horizonte 2030 e diversos compromissos institucionais e também um alinhamento aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu trago aqui, principalmente, o ODS 16, que tem, onde a empresa afirma o seu compromisso com a garantia e atuação no respeito à promoção dos direitos humanos. Bom, desde 2014, a Amage é signatária do Pacto Empresarial, do programa Na Mão Certa. A gente tem uma atuação muito sólida no engajamento interno de colaboradores, de terceiros e, principalmente, de motoristas. Então, com capacitações, com treinamentos e muito forte na frente de educação continuada dos motoristas. Isso ocorre já há pelo menos 10 anos, Então, essa atuação intramuros. E, a partir de 2020, a gente começou a atuar mais fortemente nessa atuação extramuros. Então, a empresa já vinha com uma atuação muito forte intramuros e passou, aí, principalmente com o convite da Childhood para a gente participar da iniciativa Comunidade e Rede de Proteção, foi quando surgiu a ideia da gente desenvolver essa primeira iniciativa, esse piloto, olhando para o município de Itacoatiara, no Amazonas, e para a rede de proteção de lá, desse município. Bom, aqui, muito rapidamente, falando de princípios, de como que a Fundação atua, olhando para as comunidades, olhando para o desenvolvimento local. Então, tem um processo de escuta e de diálogo com representantes das comunidades para identificar as oportunidades e os desafios. A identificação e engajamento de parceiros locais é uma etapa muito importante para a gente, e depois o fortalecimento de redes locais e a qualificação dessas redes locais para um trabalho conjunto. Então, isso embasa a nossa atuação. Então, aqui, entrando especificamente no case lá de Itacoatiara, eu trouxe para vocês aqui os principais marcos e processos, etapas que a gente percorreu para chegar onde nós estamos hoje. Eu já vou contar um pouco para vocês. Então, em 2018, 2019, a Fundação fez um estudo socioeconômico para entender o cenário, a situação, principalmente de vulnerabilidade social dos municípios, onde a Amage está presente, então, com indicadores socioeconômicos, indicadores de vulnerabilidade social, para uma priorização da nossa atuação. Então, houve uma priorização, a partir desse estudo, de municípios e de temas também que fariam sentido, tanto para as comunidades quanto para a empresa.
Um desses municípios que foi priorizado justamente foi o município de Itacoatiara, no Amazonas, que tem indicadores importantes de vulnerabilidade social. E um dos temas priorizados que a gente tratou transversalmente foi o tema de exploração, combate à exploração de crianças e adolescentes, né? Então, a partir disso, a gente iniciou uma série de ações em Itacoatiara, lá em 2018, ainda com uma primeira oficina para levar essa temática para a comunidade, para os representantes dos órgãos, né? Então, houve uma primeira oficina para a rede de proteção de Itacoatiara. Isso continuou ainda na pandemia, com reuniões ocorrendo com representantes dessa rede de proteção. E com o convite, como eu tinha comentado, da Childhood, para que a Fundação participasse da comunidade rede de proteção, com uma ação estruturada de fortalecimento da rede, a partir de 2020, nós, então, continuamos, e aí houve um webinar, em que houve uma grande mobilização de atores do município de Itacoatiara, para a gente levar novamente essa temática, e principalmente essa visão da cultura de prevenção à violência sexual de crianças e adolescentes, e informações sobre a lei de escuta protegida também. E, nesse momento, a gente iniciou uma mobilização mais intensa de atores importantes como o CMDCA, para que eles nos ajudassem, principalmente num diagnóstico local. A gente precisava entender qual era a realidade do município de Itacoatiara no cenário de violência. A gente precisava entender esses números, de como é que funcionava o atendimento, com esses números, como é que os órgãos tratavam esse fluxo, se havia fluxo de atendimento ou não. Então, foi quando, ainda em 2020, nós realizamos um diagnóstico rápido local, com levantamento de dados do município, né, de Itacoatiara, e se identificou que os dados não conversavam entre si. Então, os dados que nós recebemos dos diversos órgãos, incluindo saúde, educação, conselhos tutelares, eles não conversavam entre si. Então, não havia, portanto, fluxos estabelecidos de atendimento. Os procedimentos não estavam adequados e as crianças e adolescentes passavam diversas vezes por esses órgãos, como o Itamar bem explicou, que é a realidade que a gente vê na maior parte das regiões, né, do nosso país. E, após esse diagnóstico, que nós realizamos em 2020, nós fizemos uma etapa de validação desses dados junto à rede, né, de proteção. E, a partir de 2021, então, a nossa proposta foi levar uma ação mais estruturada para a formação e fortalecimento da rede de proteção. O nosso objetivo era, principalmente, instrumentalizar a rede de proteção com mais conhecimento sobre os seus papéis, principalmente o papel de cada órgão, para uma atuação mais efetiva e implementação da escuta protegida nesse município, né? Então, vamos lá. Em 2021 ainda, houve um encontro que foi promovido para a formação de um comitê municipal de enfrentamento, porque a gente sabe que esse é um dos passos, como o Itamar apresentou, desse processo de implementação da lei de escuta, é a constituição de um comitê municipal nessa temática. Então, houve esse encontro para a gente levar para a rede a necessidade de criação, de constituição desse comitê, e ainda em 2021, então, nós, com o nosso apoio, a gente conseguiu criar, através de uma resolução, esse comitê no município de Itacoatiara, né? E, nos últimos meses do ano de 2021, a Fundação promoveu um curso, uma formação em parceria com a Childhood e a UCORP, que é a Universidade Corporativa do Brasil, uma formação online de 120 horas para a rede, para os representantes da rede de proteção local, entendendo que essa era uma ação necessária para que a gente conseguisse alcançar os objetivos de implementação da lei de escuta. Eles precisavam entender mais a respeito do que a gente estava propondo fazer. Então, foi uma formação de 120 horas, onde foram formados 48 representantes de 9 órgãos públicos e 3 organizações da sociedade civil do município.
né? E, em paralelo aos encontros formativos que ocorreram de forma online, também tiveram mentorias quinzenais com esses atores para o acompanhamento desse aprendizado deles. Bom, nesse ano de 2022, próximo ao mês de maio, nós conseguimos estabelecer assinar um termo de parceria com a Prefeitura Municipal, SMDCA, Child Farm, para a gente garantir, na verdade, a implementação desses compromissos pelo município. Então, esse foi um marco muito importante. E, a partir do mês de junho... Município de Itacoatiara, no Amazonas. A partir do mês de junho, nós realizamos diversas oficinas, então, de elaboração de fluxos e protocolo de atendimento pela rede de proteção local. Essa era uma atividade-chave que a gente estava se propondo a fazer esse ano, que era a criação desses fluxos e de um protocolo de atendimento para o município, entendendo que essa é uma etapa também muito importante para a implementação da lei. Né, foram 2 meses de escrita desses fluxos, foram 14 fluxos criados para os principais órgãos do município e um protocolo, um fluxo geral, e 14 fluxos específicos. Nós fizemos, depois, encontros para validação desses fluxos e desse protocolo, porque eles foram construídos coletivamente e depois passaram por uma revisão, produção e publicação deles, com a sua aprovação acontecendo também numa resolução do CMDCA no mês de julho. No mês de agosto, nós fizemos, então, uma cerimônia, um evento, lá no município de Itacoatiara, para o lançamento desses fluxos e desse protocolo, através da publicação de uma cartilha que traz toda essa contextualização da lei de escuta, da problemática da violência. Isso tudo foi materializado num material muito bacana, que foi lançado, então, no mês de agosto, com a publicação de uma cartilha, como eu trouxe. No mês de setembro, a partir, então, do lançamento dos fluxos do protocolo, junto com a Childhood, ocorreu uma capacitação para a implementação desses fluxos, que essa é a etapa mais importante agora, né? Então, uma vez que eles foram criados, colocar em prática, garantir que realmente agora o município vai conseguir implementar esses procedimentos de atendimento da escuta protegida. Então, ocorreram essas capacitações e agora nós estamos numa fase de monitoramento dessa implementação, né, com criação de indicadores e, principalmente, com a capacitação de multiplicadores. Porque um dos maiores desafios é entender que nem todo mundo que está engajado nesse processo desde o início faz parte do comitê. Então, tem muitos atores que estão nos diversos órgãos que não estão diretamente envolvidos nesse processo e que precisam ter conhecimento desse processo. Então, a gente também, nesse momento, está buscando, junto ao comitê, junto ao CMDCA, essa multiplicação desse conhecimento dentro do município. Então, um dos desafios, por exemplo, é levar para a rede de educação. Então, a gente precisa fazer chegar esse conhecimento para todas as escolas municipais e estaduais, por exemplo, do município de Itacoatiara, isso para a saúde e para as diversas outras áreas. Então, essas foram as principais etapas do nosso projeto, dessa iniciativa, que ano que vem continua aí em parceria com a Child, a gente fazendo esse acompanhamento para garantir realmente que a rede vai conseguir fazer essa implementação. Aqui são alguns registros da etapa inicial que eu mencionei, de priorização dos municípios e dos temas. Então, aqui o ranking que a gente fez, que a gente chegou no município de Itacoatiara, lá mostra, né, o ranking de municípios mais vulneráveis, que nós fizemos em 2018. A relação dos temas com os ODS, também o tema de direitos humanos aparece ali como um dos temas priorizados nessa etapa do diagnóstico inicial. Aqui alguns registros da etapa de formação
da rede de proteção, e lá, na última foto de baixo, a certificação, a formação dos 48 representantes do município na temática de escuta especializada, nessa formação de 120 horas. E, por último, alguns registros do evento de lançamento da cartilha, com o protocolo, com os fluxos de atendimento, que ocorreu, como eu falei, no mês de agosto. Não sei se eu consigo apontar aqui, mas aquela moça de verde é uma peça-chave para a gente nesse projeto. Gostaria muito que ela estivesse aqui presente. Ela reside em Itacoatiara, é o nosso ponto focal em Itacoatiara, e tudo aconteceu muito por conta dela, ela que realiza todo o processo de mobilização, de articulação de todos esses atores, e se a gente chegou até aqui com esses resultados, muito foi por conta dela, né? Responsabilidade e apoio dela. Então, acho que esse é o recado sobre o projeto que eu gostaria de dar. Gostaria muito de ter a oportunidade de apresentar até muito mais do que... Tenho muito orgulho de toda essa atuação que a AMAGE tem na frente do programa Na Mão Certa. A gente tem diversas ações que têm sido realizadas junto aos caminhoneiros, junto aos colaboradores. Aqui tem uma representante da AMAGE que eu admiro muito, Heloísa Torres. Ela conhece muito mais, está à frente desse projeto interno, falando de intramuros, né, há muito mais tempo que eu. Então, meu agradecimento aqui por essa oportunidade de estar aqui apresentando para vocês esse case. Me coloco à disposição caso precisem de mais informações. Obrigada, Dani. Obrigada, Daniela. Pessoal, que isso possa inspirar vocês, como representantes de empresas que estão aqui hoje, que é possível uma empresa decidir apoiar no município a implementação da escuta protegida das crianças. Então, que a gente possa usar como exemplo esse caso tão importante da FAUME.